No dia seguinte, Jacques e eu embarcamos para mais 2 horas de estrada até Recife. O dia amanheceu nublado, com aquele clima que deixa o mergulhador sempre um pouco desconfiado. Parecia que teríamos céu fechado e talvez alguma chuva, mas, como costuma acontecer no Nordeste nessa época do ano, o tempo foi abrindo devagar, o suficiente para lembrar que, ali, o mar sempre encontra um jeito de entregar aquilo que promete. Durante o trajeto, seguimos conversando sobre a velocidade com que a IA está avançando e sobre o futuro do trabalho, além da diminuição do uso de combustíveis fósseis no mundo. Papo inspirador. Chegamos cedo à marina, e logo o restante da turma apareceu. Uma das vantagens da G-Divers é que eles guardam os equipamentos dos mergulhadores com segurança e organização. Isso, para quem mergulha alguns dias seguidos, faz uma diferença enorme. De chegar, embarcar e começar o dia sem pressa, sem desmontar ou montar o que já estava pronto. É uma daquelas pequenas coisas que tornam a operação ainda mais agradável. Logo no início, tivemos o briefing com o mineiro, que, como sempre, trouxe aquele equilíbrio entre técnica, história e prática de quem conhece cada naufrágio como se tivesse visto todos eles afundarem. E foi assim que entramos nos detalhes dos 2 mergulhos do dia, o Fênix e o vapor de baixo. Agora, cuidado só com ser fluxo, com refluxo. Vai ter começando a ver esse bicho de peixe-leão, igual eu já falei. Então, se vê peixe-leão, evita se estar se aproximando muito dele. Fica um pouquinho mais afastado, porque qualquer tipo de refluxo pode estar jogando a gente para. Aproveito o momento para comentar que, no segundo dia, todos nós estávamos devidamente uniformizados com a camiseta da UOLVI feita especialmente para essa operação e o boné, que ganhamos de brinde da G-Divers. Ficou um belo kit junto com os adesivos também. Nos últimos anos, um problema silencioso vem avançando pelas águas do Nordeste, o peixe-leão. Espécie originária do Indo-Pacífico, com veneno poderoso, inclusive para humanos, alta taxa reprodutiva e quase nenhum predador natural por aqui. Estudos recentes mostram que, entre 2020 e 2023, foram registrados centenas de indivíduos ao longo de mais de 2.700 quilômetros de costa no Atlântico Sul tropical. Em muitos locais, inclusive áreas protegidas, a presença da espécie já é recorrente, o que reforça o alerta. Não se trata de avistamentos isolados, mas de populações estabelecidas. O impacto é grave. O peixe-leão é voraz e generalista. Pode se alimentar de dezenas de espécies nativas, incluindo peixes jovens e invertebrados, comprometendo a base da cadeia alimentar local. Ele se reproduz rapidamente e não encontra predadores naturais aqui, o que facilita sua proliferação descontrolada. Por isso, universidades e grupos de pesquisa têm testado equipamentos e métodos de captura seletiva. A estratégia é clara: controle e remoção. Neste mergulho também nos acompanharam a Adriana Mesquita e o Fernando Cass, ambos mergulhadores experientes e, pelo que pude perceber, apaixonados por registrar viagens e mergulhos ao redor do mundo. Existem fotos e vídeos muito legais nos perfis de ambos no Instagram. Vale dar uma conferida por lá. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Não muito tempo depois, chegamos no nosso primeiro ponto de mergulho, o Fênix. Ele faz parte da iniciativa de transformar Recife na capital dos naufrágios, algo que falei bastante no primeiro vídeo. Ele foi afundado em 2017, no mesmo dia em que outros rebocadores também foram preparados para se tornarem recifes artificiais. A ideia, conduzida pelos órgãos ambientais e pela Marinha, era fortalecer o Parque de Naufrágios de Pernambuco com estruturas planejadas, limpas, seguras e posicionadas em profundidades adequadas. O Fênix tem cerca de 30 metros, repousa em posição de navegação entre 25 e 29 metros, e rapidamente se tornou um abrigo de vida marinha e um ponto de mergulho bastante procurado. E com vocês, um pouco da experiência de mergulhar e explorar os porões do Fênix.
Depois do Fênix, nós seguimos para um naufrágio completamente diferente, o vapor de baixo. Um rebocador muito mais antigo, provavelmente da transição do século XIX para o XX, movido a vapor e com roda de pás laterais. Um tipo de embarcação que praticamente desapareceu. Sua identidade original se perdeu no tempo. Não se sabe ao certo o nome real, a data exata do naufrágio ou seu histórico completo. O que restou foram as caldeiras, a estrutura metálica mais resistente e parte dos mecanismos, hoje parcialmente enterrados na areia a 18 e 23 metros de profundidade. Uma espécie de arqueologia viva, onde o mergulhador entra em contato direto com a passagem do tempo. O Fênix representa o futuro dos recifes artificiais. O vapor de baixo guarda o passado de um Brasil que navegava movido a carvão e a esforço humano. Mergulhar nos dois no mesmo dia é quase como atravessar um pequeno século de história em poucas horas. Este foi um dos mergulhos mais bonitos que eu já tive o prazer de viver. Ele me levou direto para lembranças de quando eu era criança, assistindo um programa chamado Planeta Terra na TV Cultura, onde eu vi imagens de um mundo colorido e cheio de vida. Ele também me fez lembrar aqueles vídeos que assistimos em lojas de mergulho, sempre lugares muito bonitos e que nos faz imaginar quando iremos mergulhar em um lugar assim. Bem, este foi um desses mergulhos, um grande playground que nos fez voltar ao tempo de criança, brincando e curtindo uma vida rica e colorida ao nosso redor. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Vapor de Baixo.
Após os mergulhos, Jacques e eu pegamos estrada de volta para João Pessoa. Era o segundo dia entre viagem e mar e o cansaço já começava a aparecer de um jeito que só o mergulhador conhece, aquele misto de exaustão e satisfação. Ainda faltava um dia para encerrarmos essa etapa da viagem e o corpo já dava sinais de que seria preciso respeitar o ritmo. Mesmo assim, guardamos um pouco de energia para passear no mercado de artesanato de João Pessoa, um lugar que, para quem visita a cidade, é quase obrigatório. É um desses espaços que combinam história, cultura e a simplicidade hospitaleira do Nordeste. Caminhar por ali, depois de 2 dias de mar, é quase terapêutico. Depois do mercado, seguimos para casa. Minha mãe preparou um jantar daqueles que só família consegue fazer. Simples, farto e com aquele acolhimento que nenhuma viagem substitui. Ficamos ali, conversando um pouco, desacelerando e nos preparando para o último dia de mergulho em Recife. E nesse intervalo, enquanto colocava as coisas em ordem para o dia seguinte, uma ideia voltou à cabeça. Um objetivo silencioso que eu carregava desde o início da viagem. Em Recife, eu estava atrás de um porão de navio tomado por tubarões. Um daqueles cenários que a gente vê em vídeos, fotos antigas ou histórias de marujos. E que ficam guardados como pequenos sonhos pessoais. Eu sempre gostei de tubarões, sempre admirei a elegância com que atravessam o mar, e ver um porão repleto deles era algo que eu ainda não tinha vivido. Faltava apenas mais um dia, e era nele que eu apostava. No terceiro e último dia de mergulhos em Recife, visitamos os naufrágios Mercúrios e Saveiros. Mais uma vez acordamos antes do sol, naquela rotina de mergulhador que começa no escuro, mas que já carrega a promessa silenciosa de um dia bom. O céu estava limpo, a manhã fresca, e mesmo cansados, somando mais de 10 horas de estrada entre idas e vindas para Recife, havia um sentimento que só quem mergulha entende: o cansaço que faz bem, o cansaço que devolve algo. Na ida, conversamos muito sobre como certas experiências parecem devolver um sentido mais nítido às coisas. Entramos em assuntos filosóficos. Falamos sobre o tempo, sobre escolhas, sobre como o oceano funciona quase como um espelho para o que somos. Papo cabeça. Como nos dias anteriores, nosso equipamento estava nos esperando no barco, tudo organizado e pronto graças à logística impecável da G-Divers. Bom dia. Bom dia, Xará. Não gasta muito ar, hein, Jorge? Não, é bem fácil. Olha lá, olha. Olha o meu ar indo embora, hein, Jorge? Aqui tá indo aqui é bem pouquinho. Só Tô enchendo o saco. olhando aí. Tô vendo. Calma aí. 32. 32? É. Desta vez, quem estava no comando da operação era o instrutor Diego Souza, que iniciou um briefing detalhado sobre os 2 naufrágios do dia, o Mercúrios e o Saveiros. Hoje vamos fazer Mercúrios e Saveiros, tá? 1h40 de navegação, né, Jorge? 1h40. É 1h40 de navegação. Hoje, naufrágios. Ambos os naufrágios de hoje têm uma história curiosa em comum. Os 2 eram rebocadores de porte médio da empresa Wilson & Sons, usados em serviços gerais de porto. Juntos, tiveram um papel importante no reboque do vão central da Ponte Rio-Niterói, na década de 70. Depois de anos trabalhando em portos como Recife, Suape e, mais tarde, Cabedelo, na Paraíba, foram descomissionados em 2004. Em vez de virarem sucata anônima, acabaram ganhando um destino diferente. Em 2006, as embarcações foram doadas ao projeto de formação do Parque de Naufrágios Artificiais de Recife, uma iniciativa da Associação das Empresas de Mergulho do Estado de Pernambuco, em parceria com universidades como Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade de Pernambuco e a Universidade Federal do Ceará. A ideia era clara: transformar antigos rebocadores em recifes artificiais,
monitorar a colonização biológica e entender o impacto real da atividade de mergulho sobre essas estruturas. No dia 3 de maio de 2006, Mercúrios, Saveiros e Tauros foram afundados ao largo de Boa Viagem. Os Saveiros, a cerca de 8 milhas da costa, repousando entre 18 e 28 metros. O Mercúrios, aproximadamente 5 milhas da praia, com profundidades entre 19 e 29 metros. Rebocadores gêmeos, de aço, com 29 metros de comprimento e 270 toneladas, agora convertidos oficialmente em recifes artificiais. E aqui entra um detalhe interessante. Enquanto o Salveiros foi imediatamente aberto à visitação dos mergulhadores, o Mercúrios ficou 1 ano fechado ao turismo subaquático. Nesse período, era acessado apenas por pesquisadores autorizados, justamente para funcionar como controle de estudo. A comparação entre os dois idênticos, afundados no mesmo dia, em profundidades semelhantes e separados por apenas 1 milha, ajudou a medir, com mais precisão, o efeito real da presença de mergulhadores sobre o recife artificial. Ou seja, naquele terceiro dia de viagem, não estávamos apenas descendo em 2 naufrágios bonitos. Estávamos mergulhando em um pequeno laboratório vivo, pensado desde o começo para conciliar turismo, pesquisa e conservação. E foi assim, com o briefing do Diego ainda fresco na cabeça, que seguimos para o último dia de descida em Recife, fechando essa parte da viagem em 2 rebocadores que, de certo modo, representam muito bem aquilo que o mar faz de melhor: transformar finais em começos. E lá fui eu, em busca de um porão com tubarões.
Apesar dos meus agradecimentos repetidos, não sei se o Rafael tem a noção do tamanho da minha felicidade quando, ainda debaixo d'água, ele me sinalizou que haviam vários tubarões no porão dos saveiros. Tenho quase certeza de que ele não imagina a dimensão da alegria que proporciona para as pessoas que guia, seja em Recife, em Noronha ou onde mais ele atue. Mas o fato é que ele muda vidas. Uma experiência de poucos minutos, um gesto simples, um detalhe que talvez passe despercebido para quem está ali trabalhando, tudo isso pode permanecer na memória de alguém por muitos anos, e uma boa memória. No fim das contas, não é justamente isso uma das coisas mais bonitas de se fazer na vida? Criar momentos que ficam, especialmente para os outros? E, no caso dele, poder ter o privilégio de chamar isso de trabalho. Quem sabe a resposta? Talvez ela nem importe. O que importa foram os instantes vividos com os tubarões, peixes, raias e todas as formas de vidas e amigos e amigas que encontramos durante esses mergulhos. Isso é o que fica. Ele solta tudo o cabo, ele solta tudo. No segundo mergulho do dia, eu tive a impressão sincera de que este era um navio um pouco mais apertado do que os demais. Passagens estreitas, portas que pareciam menores do que deveriam ser, talvez fosse o cansaço acumulado, talvez algum grau de narcose, ou talvez apenas aquela sensação que o mar, às vezes, gosta de inventar. O fato é que, enquanto atravessava os corredores do Mercúrios, eu tive a clara percepção de que estava dançando um tango em Recife. E eu nem sei dançar tango. Mal sei dançar qualquer coisa, para ser honesto. Mas ali, naquela sequência de passadas, desvios, apertos e pequenas espremidas, havia um ritmo inevitável. Um passo depois do outro, sem parar, porque se parar tropeça, e se tropeça, no meu caso, entala. Com vocês, um pouco do apertado e fascinante naufrágio Mercúrios.
Tinha chegado ao fim a nossa missão em Recife, unindo uma grande turma de amigos e 3 dias que pareceram feitos sob medida. Mas o mar, caprichoso como sempre, ainda guardava um último presente. O Rafa, que vinha tentando pescar desde o primeiro dia, finalmente conseguiu. E justo no último mergulho, um peixe serrinha que virou o sushi mais saboroso de todos os tempos, preparado pelo capitão e também chefe George, que transformou aquele instante numa pequena celebração a bordo. Mais fresco que isso dá, não tem como. Tava pulando agora. De volta à Marina, fiz uma das coisas que mais tenho gosto em fazer nessas viagens: colar o adesivo da Walvin em mais um cantinho especial do Brasil. E se tudo correr bem, em breve estaremos levando esses adesivos para outros países, mas isso é conversa para depois. Nos despedimos dos amigos, guardamos os equipamentos e seguimos estrada rumo a João Pessoa. A missão em Recife tinha terminado, mas a jornada não. O Jax e eu ainda tínhamos um compromisso no dia seguinte: levar o Felipão para o primeiro mergulho de naufrágio da vida dele. E, por coincidência, seriam também os nossos primeiros naufrágios em João Pessoa. Era a continuação natural de uma viagem que já tinha entregue muito e ainda tinha mais para mostrar. Naquela noite, celebramos o fim dos mergulhos em Recife, das madrugadas dirigindo e o começo de uma outra etapa da viagem junto com a Agatha, Felipe e Vitória no restaurante Nui 360 do chefe Eric Jacan, e o primeiro restaurante com estrela Michelin de João Pessoa. Se você procura uma comida regional, mais refinada, sofisticada, boa bebida e um lugar gostoso, vá sem preocupação. Vale a experiência e a vista da cidade é maravilhosa.